Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 3 de agosto de 2025, a edição de número 1291 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço, você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo, 10 horas e 3 minutos. Em Lisboa, 14 horas 3 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Barrancos. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos aqui com a gente no Navegar é Preciso, nesta manhã gelada do inverno brasileiro, mas vamos esquentar o dia com um bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham. Um bom domingo a todos. Um beijo no coração. E vamos lá de Notícias Lusanet em São Paulo, 10 horas e 5 minutos. Em Lisboa, 14 horas 5 minutos. Presidente concorda com situação de alerta. Mais vale prevenir do que remediar. O presidente da República considerou ontem, sábado, que a declaração de situação de alerta devido ao elevado risco de incêndio faz sentido, argumentando que mais vale prevenir do que remediar num período que se prevê muito difícil. Numa reação aos jornalistas ao anúncio feito pela ministra da Administração Interna durante a visita à Ilha da Graciosa, nos Açores, Marcelo Rebelo de Souza defendeu que a ativação da situação de alerta faz sentido, porque, havendo tempo, mais vale prevenir do que remediar, acrescentando que ninguém pode dizer que não foi prevenido para este período que se prevê que seja muito difícil. Prevenir significa, à opinião pública, os portugueses em geral saberem o que se passa, as autoridades terem poderes mais fortes para ir mais longe do que normalmente vão, quando recomendam que não se faça fogo, que não haja certas atividades mais perigosas, deixam de recomendar, passam a proibir, a interditar e a vedar, detalhou o presidente.
Marcelo disse ainda que agora é preciso esperar para ver como evoluem os incêndios para avaliar a necessidade de o país recorrer à ajuda externa, explicando que a cautela que pediu em relação a pedidos de ativação de mecanismo europeu de proteção civil dizia respeito ao momento das suas declarações e não às situações futuras. Navegar é preciso. Mercado de automóvel cresce 18,9% e um quinto dos carros vendidos já são elétricos. O mercado de automóvel em Portugal cresceu 18,9% no mês de julho, face ao mesmo mês do ano passado, com 20.695 carros registrados. Os dados divulgados na última sexta-feira pela Associação Automóvel de Portugal revelam ainda que nos primeiros 7 meses de 2025 foram colocados em circulação 163.707 novos veículos, o que representou um aumento de 5,9% relativamente ao mesmo período do ano anterior. De notar que nesse mesmo período, 20,2% dos automóveis vendidos em Portugal eram 100% elétricos, sendo que a maior fatia vai para os híbridos, que já representam 37,4% das vendas. No segmento dos carros equipados com motores a combustão interna, ainda dominam os movidos a gasolina, com 28,5% das vendas ao longo dos primeiros 7 meses deste ano, deixando o diesel para o último lugar, com uma cota de vendas da ordem dos 5,5%. A Associação Automóvel de Portugal nota que, se analisarmos apenas o segmento dos automóveis ligeiros de passageiros, no mês de julho de 2025, foram matriculados em Portugal 17.549 unidades novas, ou seja, mais 20,6% que no mês anterior, no mesmo mês do ano de 2024. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10h09. No Porto, 14h09. 70 mil portugueses emigraram em 2023. Suíça foi o destino preferencial. Cerca de 70 mil portugueses deixaram o país em 2023, um número que se manteve estável face ao ano anterior, com destino sobretudo à Suíça. O mesmo número de 2022, continuando assim a recuperação da imigração portuguesa para valores próximos dos anos anteriores à pandemia da Covid-19, lê-se no relatório da imigração portuguesa 2024, com dados referentes ao ano anterior. Segundo o documento, elaborado pelo Observatório da Imigração e Rede Migra, Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, e pelo Instituto Universitário de Lisboa, apenas não se verificou uma recuperação total, uma vez que a imigração para o Reino Unido caiu mais de 40%, mantendo a trajetória descendente iniciada com o Brexit, e para a França, que cedeu 25%. Ainda assim, a imigração portuguesa é superior aos níveis pré-Covid na maioria dos seus principais destinos. Em 2023, a Suíça voltou a ser o principal país de destino para os portugueses, contabilizando-se 12.652 entradas, seguida pela Espanha, com 11.554. Destacam-se ainda países como França, com 7.426, Alemanha, 6.375, Holanda, 4.892, Reino Unido, 4.414, Bélgica, 3.857 e Luxemburgo, 3.638. Seguem-se a Dinamarca, com 1.818, Moçambique, 1.439 e Canadá, 1.005. Com menos de 1.000 entradas aparecem os Estados Unidos, com 890,
Áustria 778, Noruega 709, Itália 702, Suécia 688, Brasil 547, Venezuela 532, Irlanda 426 e Angola 381. Navegar é preciso. Saiu o primeiro título da Europa na temporada 2025-26 e ele é do Benfica. O Benfica começou muito bem a sua temporada 2025-2026 na última quinta-feira, quando venceu o Sporting por 1-0 e conquistou a Supertaça de Portugal. Este é o primeiro grande título disputado na Europa, envolvendo os times das principais ligas do continente nesse reinício de época, como eles chamam o período de competição. A partida reuniu o Sporting, campeão português da Taça de Portugal em 2024-25, e o seu grande rival de Lisboa, o Benfica, vice-campeão da Taça. Com a vitória pelo placar mínimo, os encarnados atingiram a 10ª conquista do troféu, enquanto os leões permanecem com 9. O gol da vitória foi marcado pelo grego Pavlidis aos 4 minutos do segundo tempo, de um jogo bastante equilibrado e quente, especialmente no final da partida, quando o resultado já se mostrava irreversível e os ânimos se acirraram em meio a um festival de cartões. O artilheiro foi escolhido o melhor da partida. Do outro lado, esse é o segundo ano em que o Sporting chega na Supertaça como campeão nacional e perde. Em 2024, o carrasco foi o Futebol Clube do Porto. Agora segue em busca do tricampeonato nacional. O campeonato português começa no dia 8 de agosto e com o Sporting em campo diante da Casa Pia, fora de casa. Já o Benfica estreia apenas na segunda rodada contra o Estrela da Amadora. Navegar é preciso. Na bela São Paulo, 10h14. E em Barrancos, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14h14. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. O Arouca São Paulo Clube convida a todos para o seu almoço dançante de Dia dos Pais, que acontecerá no próximo domingo, dia 10 de agosto, a partir das 12 horas. No cardápio, a deliciosa bacalhoada à moda arouquense. Na parte artística, a apresentação da dupla Charles Melo e Davi e do Rancho Folclórico Aldeias da Nossa Terra. Os convites individuais custam R$ 140. Crianças de 9 a 12 anos pagam meia e crianças até 8 anos não pagam. As bebidas serão cobradas à parte. O estacionamento é gratuito e os convites comprados até amanhã, dia 4 de agosto, terão um desconto especial. E eles podem ser adquiridos através do WhatsApp do Arouca pelos números DDD 11 97133 9196. Ou pelo DDD 11 92049 3070. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupolusanet@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Chega ao final notícias Luzanet, mas vamos navegar até as 11 da manhã com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Barrancos, na história dos castelos portugueses. Hoje o 5º e último capítulo do Castelo de Algozo. Nos descontos, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta, ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso. E também a
todos os aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 3, fazendo aniversário a tia Marina e também o tio Roberto. Um beijo para eles. Na segunda-feira, mais conhecida como amanhã, dia 4, a cunhada do Nelson, a Cleide, fazendo aniversário. Um beijo para ela também. Na quarta-feira, dia 6 de agosto, a minha prima Maria Luísa, a filha da minha prima Tatiana, lá de Três Corações. Um beijo para ela também. E você aí tá fazendo aniversário essa semana? Um grande abraço, muitas felicidades, saúde e proteção sempre para você, porque agora todos nós vamos ouvir com o Rancho Folclórico Aldeias da Nossa Terra, Linda Morena. Vamos. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso.
Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos viajar até a bela Barrancos. Exatamente. O Concelho de Barrancos está localizado no distrito de Beja, possuindo uma área de 168 km². Barrancos é um dos 5 municípios de Portugal constituídos por uma única freguesia. Situada no Baixo Alentejo, dependente da vila de Noldar até o primeiro governo liberal, Barrancos é hoje o menor e mais despovoado concelho do país. A sua origem remonta a uma estrutura de vigia do castelo de Noldar, que foi favorecida por termos populacionais pelo mais fácil acesso. É também na sua zona baixa que se concentram os campos agrícolas e as pastagens, onde se criam porcos, dos quais se faz um presunto pata negra da povoação. De influência espanhola, tanto nas casas de balcões e amplas janelas gradeadas, como no falar, pois fala-se o barranquenho, dialeto local, misto de alentejano. Nelson, já chegamos lá no distrito de Beja. Como é que fizemos para adentrar o Concelho de Barrancos? Saindo do porto, deve-se pegar a autoestrada A1 sentido Lisboa. Em seguida, pega-se a autoestrada A2 até Montemoro Novo. Depois, a Nacional 114 até Évora. Em seguida, a Nacional 256 até Mourão. E então pega-se uma estrada secundária chegando em Barrancos, Lourenço. O que temos de patrimônio, cultura e lazer? Barrancos possui grandes ligações culturais com a Espanha, uma vez que a povoação de Encinasola dista de Barrancos apenas 9 quilômetros, ao passo que a localidade portuguesa mais próxima, Santo Aleixo da Restauração, se situa a 21 quilômetros. As manifestações mais visíveis deste parentesco cultural são o dialeto aí falado, o barranquenho, e na sobrevivência da tourada. A nível de patrimônio, os destaques são a Igreja de Nossa Senhora da Conceição e o Castelo de Noldar. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Barrancos? Destacamos as cadeiras alentejanas, a cestaria, a tecelagem e os artigos em cortiça e couro. E o que temos de festas e eventos, Lourenço? Bom, os destaques ficam por conta da festa de Nossa Senhora da Conceição em agosto e a fogueira de Natal no mês de dezembro. Nelson, como dizia o nosso saudoso amigo Ablerlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Barrancos. Destacamos o gazpacho, as batatas de coentrada e o presunto pata negra. E os docinhos, Nelson? Aí temos a chácara de Barrancos, o bolo de Páscoa e os ganhotos. Nelson, quem quiser maiores informações sobre Barrancos pode consultar que site, hein? É só ir lá no site da Câmara Municipal de Barrancos, endereço eletrônico é o www.cm-barrancos.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Barrancos. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet.
Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. E depois de visitarmos barrancos aqui no Redescobrindo a Comunidade, vamos falar da história de Portugal, mais especificamente dos castelos portugueses. De qual estamos falando, Lourenço? Hoje o 5º e último capítulo do Castelo de Algozo. Pois é, e em meados do século XIX, o Conselho de Algozo foi extinto, passando a integrar o Conselho de Vimioso em 1855. No século XX, a partir de 1944, o castelo recebeu pequenas obras de beneficiação por parte da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, sendo classificado como imóvel de interesse público pelo Decreto número 40.361, de 20 de outubro de 1955. Posteriormente, entre 1974 e 1977, foram promovidos trabalhos de conservação das muralhas e muros de acesso, bem como a consolidação dos degraus do acesso ao portão do monumento. Recentemente, em 2004, novas etapas de intervenção tiveram lugar, sob a responsabilidade do Instituto de Gestão do Patrimônio Arquitetônico e Arqueológico, em parceria com a autarquia de Vimioso, reforçando a importância do castelo no circuito turístico da região. De pequenas dimensões, este castelo apresenta uma planta orgânica adaptada ao terreno, com um formato retangular. Foi erguido em alvenaria de xisto, quartzico e granito, sobre um afloramento rochoso na cota de 681 metros acima do nível do mar. Na muralha a norte rasga-se o portão de entrada em arco pleno, acedido por uma escada em degraus talhados na rocha. Este portão é defendido por um cubelo, hoje sem os seus merlões, onde se destacava um balcão com mata-cães. Franqueando-se o portão, abre-se uma reduzida praça de armas, de onde, por sua vez, se acede à torre de menagem. Esta apresenta planta heptagonal, dividida internamente em 3 pavimentos. Os 2 primeiros destinavam-se à habitação e o último à defesa. Num torreão, na face leste dos muros, abriram-se espaços destinados a peças de artilharia. Muitos vestígios arqueológicos estão expostos no centro de acolhimento do castelo, sito no Largo do Pelourinho. Esta fortificação e toda a paisagem envolvente, ponte românica sobre o rio Angueira e um vasto hotspot de biodiversidade merecem a sua visita. E essa visita poderá ser feita através dos percursos pedestres existentes, que o levarão ao castelo, à ponte e à calçada medievais, além da acolhedora aldeia de Algozo. Ler o Castelo de Algozo ficará sempre muito aquém do que é ver, estar e sentir este belíssimo monumento e toda a sua envolvência ímpar. Olha aí, que beleza então! Falamos 5 programas aí a respeito desse belo castelo. Não sobrou muita coisa, é verdade, mas é muito interessante ver um dos castelos mais altos de Portugal, que tem uma importância muito grande, porque fica muito próximo à divisa com a Espanha, lá em Bragança, em Vimioso, e custa acreditar como é que se pôde fazer um castelo num lugar tão íngreme e de difícil construção, né, Lourenço? É verdade. Então é isso, semana que vem tem mais História de Portugal, tem mais Castelos de Portugal. Navegar é preciso.
Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lindo hino ao fundo anunciando o futebol português, o desporto em Portugal. Lembrando que o nosso amigo Antônio Camões Soares foi às férias, foi aos banhos de verão em Portugal e ficará ausente por vários programas. Mas ele não falta. Vamos dar um bom dia para ele, Emídio Tavares. Bom dia, Emídio! Bom dia, Lourenço. Bom dia, Nelson. Bom dia, internautas. Bom dia a todos. Bom dia, Emílio! E vamos começar a falar dos destaques da semana, falando da Supertaça Cândido de Oliveira, que o Benfica levou, né, Emílio? Jogaram nessa quinta-feira, lá no estádio do Algarve, Benfica e Sporting, 47ª edição da Supertaça Cândido Oliveira, que coloca frente a frente o campeão de Portugal e o campeão da taça. Como o Sporting venceu os dois, entrou o vice Benfica. Primeiro tempo amplamente dominado pelo Sporting. Aliás, antes de começar, partida feia, viu? Partida horrível, estreia de ambos os lados, falta de entrosamento. Primeiro tempo o Sport dominou, segundo tempo o Benfica dominou, e aí na metade do segundo tempo, numa falha da zaga, de toda a zaga do Sporting, jogada criada pelo Pavlidis, ele adentrou dentro da área, a zaga rebateu no pé dele, ele chutou, e embora tivesse alguns jogadores à frente do Rui Silva, ele tomou um frangaço. E graças a esse frangaço, o Benfica venceu mais uma edição da Supertaça Cândido Oliveira, 10ª vitória do Benfica, 10ª taça. E nota triste da partida, o seu Rui Borges, o fraco Rui Borges, teme insistir que ele não é técnico para time grande. Ele saiu, foi embora para os vestiários e sequer cumprimentou o Bruno Lage, que nas outras derrotas, principalmente na Taça de Portugal, foi lá parabenizar o Rui Borges. Depois ele viu a mancada que ele deu, aí ele mandou uma mensagem nas redes sociais, mas é fraco, já está se achando. E o Sporting com esse técnico. A sorte do Sporting é que o Bruno Lage está no Benfica, outro técnico fraco. E foi. A realidade é essa. O Porto também, né, Emílio? Então. O Porto, embora o Porto agora com esse técnico italiano, eu não tenho muita informação assim, lastro desse técnico, mas também, assim, a princípio, eu acho que é outro técnico fraco. O futebol português já há 2 ou 3 anos está sendo liberado por baixo. Parece que vai continuar, salvo exceções pelas contratações feitas aí. Tivemos também essa semana mais uma disputa das pré-eliminatórias das taças europeias. O Braga penou. O Braga, que tinha empatado fora na Bulgária contra o Lev Sofia por 0-0, recebeu o Lev Sofia agora lá em Braga. Jogo renhido. Empate no primeiro tempo, empate no segundo tempo, a partida foi para a prorrogação, e quando todos achavam que a partida ia para os pênaltis, no último minuto do primeiro tempo da prorrogação, o Fran Navarro, o espanhol, atacante Fran Navarro, fez um golaço de bicicleta. Aliás, abrindo um parênteses aí, quem fez outro golaço de bicicleta ontem essa semana foi o Paulinho. Um golaço de bicicleta. Bom, com esse gol do Fran Navarro, o Braga venceu e evoluiu para a terceira
pré-eliminatória da Liga Europa. Assim como fez o Santa Clara, que houvera perdido o primeiro jogo fora, lá na Croácia, para o Varaždin. Lembrando que o primeiro gol do Varaždin foi um gol irregular, só que não tínhamos VAR. E aí o Santa Clara acabou perdendo. Dessa feita deu troco, venceu por 2-0 e também evoluiu para a próxima fase da Liga Conferência. Falando aí da final da Supertaça, Emílio, eu acho que os sportinguistas devem ter ficado muito preocupados pelo desempenho do ataque, né? Muito fraco. Esse Harder não chega nem aos pés do Gyökeres. Então, o Sporting perdeu força assim, demais. Não tem mais como lançar mão do Gyökeres, né, que foi embora para o Arsenal. E, olha, vida difícil para o Sporting nesse ano. Ou contrata algum jogador para que possa substituir minimamente o Gyökeres, ou vai sofrer muito. E o Benfica também perdeu grandes jogadores, Emílio. Eu perdeu alguns, perdeu o lateral, Carreiras. Eu acho que ambos estão mais fracos que o ano passado. Eu não sei, o Porto também não vi nenhuma contratação. Vamos ver as novas contratações, né? Vamos ver agora, Emílio. Eu acho que esse ano aí, se continuar essa batida aí, eu não sei como é que estão os outros times, mas eu acho que aparece uma chance aí de a gente ter alguma surpresa aí no Campeonato Português. O Braga, eu não sei, porque, olha... O Braga contratou o atacante do Barcelona, 23 anos, maior contratação da história do Braga. Vamos ver. Agora, o Benfica, você falou que perdeu o jogador, perdeu também o jogador nessa decisão, o Bruma. O Bruma, no lance, sozinho no campo, torceu o pé e teve ruptura completa do tendão de Aquiles. Vocês não têm ideia do que é essa lesão. Afastamento dos gramados, no mínimo por 6 meses, mas eu acho que ele não volta antes de 9 meses. É uma cirurgia complexa, a recuperação mais ainda. Lamentavelmente, o Bruma está afastado. E um bom jogador, o Bruma. Bom jogador que vinha desempenhando muito bem. Realmente é mais uma perda grave para o Benfica, né? E o Ivanovic, Emílio? Atacante croata de 21 anos. Olha, esse Ivanovic, eu boto fé nele. Eu já vi algumas partidas dele. Ele é um bom jogador, é novinho, 21 anos. O Benfica o contratou junto ao Saint-Gilloise da Bélgica por 22,8 milhões de euros, mais 5 em metas. Agora ele é a maior contratação da história do Benfica. Os belgas vão ficar com 15% ou 20% em caso de revenda de mais-valia, depende da performance. Cláusula rescisória fixada em 100 milhões. O contrato é de 5 anos. Então, essa cláusula vale pelos primeiros 4 anos. No último ano, a cláusula cai para 60 milhões de euros. E o do esporte, quais são as novidades, Emílio? Olha, interessante. Há um ano atrás, o Vitória de Guimarães vendeu o lateral. Ricardo Manques, um bom lateral, 27 anos, lateral esquerdo. Ele vendeu por 2 milhões de euros esse lateral para o Spartak de Moscou. E agora, menos de um ano, tá, Nelson Lourenço? Menos de um ano, agora o Sport foi lá, contratou o jogador por 300 mil euros. Nossa! Mais 300 mil euros, mais 700 mil euros em metas, ficando os russos com 20%. Ou seja, à época, o Sport até tentou contratá-lo, mas o Guimarães pediu alto, quem acabou levando foi o Spartak, não deu certo lá, e voltou a preço de final de feira para o Sport. Outro que o Sport está trazendo é o tal de Vadianis, lateral direito do Panathinaikos, 12 milhões de euros e mais 2 milhões de metas possíveis a serem alcançadas. E o Sport trouxe o atacante do Almeria, não sei, mas estão fazendo muito alarde. Grande Luiz Soares, eu não sei não. Ele jogou nessa partida. Não jogou nada. Nesse final de semana, o Gyökeres também entrou na partida Arsenal e Tottenham. Ele atuou por 20 minutos. Sabe o que aconteceu? Nada. Ele não tocou na bola uma única vez. 20 minutos em campo sem tocar na bola. Será que estão boicotando ele? Olha, o Gyökeres
o jogador que é bom para jogar no contra-ataque, né? O time que joga em cima do adversário, não sei se o desempenho dele vai ser muito bom. E tem esse detalhe que você está falando aí também, né? Os outros colegas, entre aspas, né, boicotando o Gyökeres. E lembrando que no Sporting, ele era o foco. Todo mundo lançava ele. O Arsenal tem um monte de estrelas. Então, eu não sei se o desempenho dele lá vai ser o mesmo. Eu não sei, não. Eu tenho quase certeza que não será o mesmo que ele teve no Sport, mas a gente torce para que tenha, porque é o Sport que fatura com isso. Bom, o Porto. O Luis Soares veio, contratação de 20 milhões de euros, 22,1 milhões de euros, mais 5,2 em possíveis metas a serem alcançadas, também a maior transação do esporte, cláusula de 80 milhões. Mas já deu bochicho o Luis Soares essa semana, a ex-mulher dele disse que ele a agrediu, ele está com inquérito na polícia, e aí teve que molhar o bolso dela para poder dar seguimento e ele poder vir para o esporte. Começa mal, viu? Começa mal. Eu tô com você, viu, Emílio? Eu vi esse jogo aí do Benfica com o Sporting, não vi nada nesse cidadão aí, não jogou nada. Nada, e o Porto, nada. Emílio? O Porto contratou o zagueiro Jan Bednarek, zagueiro central da Polônia. Ele atuava no rebaixado Southampton. Olha, o Porto contratar um jogador do time que foi rebaixado para a segunda divisão é meio suspeito aí, né? 7 milhões e meio, contrato até 2029. O Fernando Madureira, aquele testa de ferro do Pinto da Costa, que levava milhares de ingressos a cada jogo para a torcida, e na verdade ele revendia, ele, a mulher e a cúpula. Ele foi condenado, pena efetiva, não é pena suspensa, vai ter que ficar preso, pelo menos a princípio, por 3 anos e 9 meses, devido a crimes de ameaças, agressão, coação, na Assembleia Geral de Portista de 2023, quando o Vilas Boas estava se candidatando à presidência. A mulher dele também, mais outras 11 pessoas foram condenados, mas pena suspensa. Então, o Fernando Madureira vai cumprir aí 3 anos e 9 meses em cadeia efetiva. Nada mais justo, porque ele era realmente uma figura daninha ao futebol português. Vai esfriar a cabeça lá no Chilindró. E vamos falar dos portugueses pelo mundo. O João Félix acabou indo mesmo para o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, né? Vamos fazer um resumão aí. O João Félix estava em tratativas Benfica, João Félix e Chelsea. O Chelsea queria 50 milhões, o Benfica ofereceu 25 por 50 do passe. O Chelsea que aceitou, mas ele queria que em 2 anos o Benfica pagasse mais 25, ou nesses 2 anos, se o jogador fosse vendido, eles rachariam o lucro. O Benfica não aceitou, aí o Chelsea abaixou esses 25 milhões pelo restante dos 5. Deu uma cortada no Emílio aí, né, Nelson? Pois é. O Chelsea chegou a reduzir para 15 milhões o valor complementar de 50% restante da totalidade do passe, mas não houve acordo, né? E o Al Nassr recebeu a ligação do... Alô, Emílio? Vai você, Nelson, que o Emílio tá ruim o negócio. Tá picotando, né? O Cristiano ligou para o João Félix e convenceu aí para o Al Nassr. Logicamente, a grana lá deve ser bem melhor. E o João Félix é um dos jogadores jovens, né, que já está indo aí para o futebol árabe, né? O futebol árabe atacando forte aí, já atacando os grandes jogadores mais jovens, né? E isso para o Al Nassr e para o próprio João Félix e para o Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus, vai ser um bom negócio, né? Ô Nelson, a Supertaça da Europa e da UEFA vai ter arbitragem portuguesa, é isso? Pois é o João Pinheiro no apito e o Thiago Martins no VAR, finalmente, né? Acho que estavam
os juízes portugueses estavam na geladeira, agora estão voltando, né? E o que você tem do Nelson Semedo aí? Então, após o término do contrato de 5 anos com o Wolverhampton, que não foi renovado, o Nelson Semedo mudou-se para a Turquia, onde irá defender o Fenerbahçe do Mourinho. Olha aí, ó, Semedo lá no Fenerbahçe do Mourinho, né? Exatamente. O Emílio já voltou aqui, reconectou. O Emílio, a gente já falou da arbitragem na Supertaça da UEFA, arbitragem portuguesa. Já falamos aí também do Semedo. O que você tem aí para encerrar dos portugueses pelo mundo, Emílio? A imprensa europeia já está dando como certa a ida dos dinheiros, o preço do passe. O Palhinha no... Nossa, tá muito ruim, Emílio. Tua conexão tá muito ruim, Emílio. 25 jogos. Tá muito ruim a conexão do Emílio, Nelson. Termina você. Então. A imprensa deu como certa aí o empréstimo do Palhinha do Bayern ao Tottenham, com opção de compra não obrigatória fixada em 30 milhões de euros, e no Bayern, dos 25 jogos em que atuou, apenas em 10 o jogador luso começou como titular, ou seja, ele não ocupou o seu espaço lá no Bayern e agora está indo para o Tottenham. Eu acho que lá no Tottenham ele vai ter mais sucesso, viu? Eu acho que é isso que temos do futebol português, viu? O Emílio, eu tô tentando colocar ele aqui, mas realmente a conexão dele hoje não está muito legal. O Wi-Fi lá na região dele não deve estar muito boa, mas acho que a gente falou bastante aí do futebol português, né, Nelson? Sim, falamos bastante, está previsto então para a semana que vem, né, Lourenço? O início da Superliga aí vou até passar a primeira jornada aqui, ó, pros nossos boa. internautas, né? Vou até compartilhar aqui na tela com o pessoal. A primeira jornada começa no dia 8, né? Sexta-feira, com Casa Pia e Sporting, né? É o jogo de abertura. No sábado, dia 9, nós teremos Nacional Gil Vicente, Arouca e o AVS SAD, e o Porto recebendo o Guimarães, um clássico do Norte lá, hein? Um belo jogo. A primeira jornada se encerra, tem jogos no domingo, né, dia 10, Famalicão Santa Clara, Sporting Braga Tondela, Moreirense Alverca, e na segunda-feira, dia 11, o Estoril recebe o Estrela Amadora. O jogo do Benfica com o Rio Ave pela primeira jornada foi adiado para o dia 23 de setembro. Pois é, o Benfica só estreia na segunda jornada, acho que com o Estrela da Amadora, né? Exatamente. Bom, antes de começar o campeonato, Lourenço, eu diria o seguinte, hein? Os times aí que estão aí pleiteando alguma coisa aí no Campeonato Português, como Braga, Vitória de Guimarães, podem se preparar porque os 3 grandes não estão tão grandes assim. Enfim, vamos ver. Não sei que surpresa, Nelson? Olha, eu diria que é um ano propício para isso. Agora vai depender, obviamente, a gente não acompanha assim no detalhe as contratações desses times de, vamos dizer assim, de segundo escalão, né? Mas os times de primeiro escalão, como já dissemos aqui, vai ter que melhorar, viu? Senão vamos ter surpresa foi o Boa Vista lá em 2000, né? Pois é, 2001. Boa Vista ganhou o título português. De lá para cá, ninguém mais ameaçou os 3 grandes, né? Enfim, vamos ver, ainda tem muita lenha para queimar, os times ainda estão contratando. Vamos aguardar. Mas é isso, do futebol português é o que tínhamos hoje. É isso aí. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar
Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lusa do Canindé, Nelson, e ontem começou a primeira fase de mata-matas, hein, Nelson? Portuguesa terminou primeiro lugar no seu grupo, está enfrentando aí em 2 jogos, né? O primeiro foi ontem, o misto lá de Cuiabá, né? O misto que ficou em quarto no grupo dele, a Portuguesa em primeiro no grupo dela, estão se enfrentando para ver quem classifica para a próxima fase. O primeiro jogo foi ontem, às 6 horas da tarde, nosso horário, às 17 horas, horário lá de Cuiabá, que tem fuso horário de 1 hora. E a Portuguesa, quem não viu o jogo e vê o resultado final, a derrota da Portuguesa por 1-0, não vai entender, vai achar que realmente a Portuguesa teve grandes dificuldades. Mas eu vou passar aqui os melhores momentos, vocês vão ver que acho que o jogo foi totalmente da Portuguesa, especialmente no segundo tempo. Foi um verdadeiro tiroteio de chances perdidas. A Portuguesa não conseguiu empatar o jogo, né? Então, enquanto o Nelson vai tecer os comentários dele, a gente vai passar aqui os melhores momentos, aí vocês vão poder ver realmente como foi a Portuguesa superior ao misto, e até por isso eu acho que o próximo jogo no sábado que vem às 16 horas no Canindé, o jogo da volta, a Portuguesa vai precisar ganhar por 2 gols de diferença para poder se classificar. Se vencer por 1 gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis, como foi lá na última vez que a Portuguesa disputou a Série D contra o Caxias, né? Malfadado Caxias, que a Portuguesa foi eliminada nos pênaltis no Canindé, depois de ter feito uma bela campanha na primeira fase, também terminando em primeiro lugar, enfrentando o Caxias, que havia terminado em quarto no grupo dele, e a Portuguesa foi eliminada. Desta vez esperamos que a história seja diferente, né, Nelson? Com certeza, né? Nós estamos com esperanças de que a Portuguesa possa fazer um jogo bom, como fez ontem. A verdade é que a Portuguesa fez um bom jogo ontem, mas estamos vendo os melhores momentos, né? Você vê que esse lance aí, um chute, um cruzamento, quase que o Cidadão, né, faz gol, foi sem querer, foi um cruzamento. Mas o fato é que o misto se apresentou com muita vontade, essa que é a verdade. No começo do jogo tomou conta das ações. Aquele Giovani, que a gente conhece bem, jogou muito tempo na Portuguesa, um bom jogador, já está mais velho, obviamente. Aí tivemos esse pênalti infantil, ridículo. O jogador já estava perdendo o ângulo e o senhor, o Carlos, né, Carlos Eduardo, fez essa lambança aí. Não precisava ter feito esse pênalti. Mas na verdade, se você vê o lance, o erro já começa antes, porque o Cidadão ficou sozinho. Ali foi uma falha de marcação da defesa da Portuguesa, que é muito boa, não costuma errar. Errou, porque o Cidadão entrou sozinho, em condições legais, essa que é a verdade. E o Carlos Eduardo foi muito atabalhoado, não precisava ser ele, é lateral direito, ele saiu de lá da direita para vir cobrir desse lado aqui. Enquanto isso, a Portuguesa atacou bastante, teve 11 chutes a gol contra 4 do misto no jogo inteiro. E o lance capital do jogo foi esse aí, né? O Lohan perdendo um gol que tem que fazer, né? Se bem que eu acho que ele estava impedido. E foi marcado o impedimento depois. Né? Foi marcado? Foi marcado. Ele estava impedido. Mas, sabe, tem que fazer, né? Eu nem levantei da cadeira porque eu vi que ele estava impedido, né? Mas tudo bem, a Portuguesa atacou bastante. O melhor jogador em campo foi o goleiro. Foi o goleiro do com defesas incríveis, o que preocupa um pouco a gente, né? E no final do jogo, esse cidadão aí, o Thales, ficou olhando
O cara do misto, sozinho, não fez o segundo gol, que seria assim, catastrófico, porque Deus não quis, né? Porque o cara é grosso, porque ele entrou sozinho e o Thales olhando, torcendo pro cara errar a cabeçada. Então, o que eu digo é o seguinte: jogos mata-mata, você ganha no detalhe. Você ganha no detalhe. Isso, um erro que você comete é problema. Aí você toma o gol, aí vem pro jogo daqui. Tá 1-0 pros caras. Na verdade é um jogo que começa lá e termina aqui. Tá 1-0 para eles. Tem 90 minutos, tudo bem. A Portuguesa tem todas as chances de reverter, até porque, como você falou aí na abertura, Lourenço, o time do misto demonstrou que a defesa deles não é lá essas coisas, né? Então a Portuguesa tem chances de ganhar, sim, mas que é preocupante depois de uma campanha muito boa aí na fase de classificação, perder logo no primeiro jogo do mata-mata. Isso traz uma tensão psicológica para o time, né? Não resta dúvida. A gente não quer nem lembrar aí, que como você lembrou aí do caso do Caxias, do caso do Vila Nova, a gente sabe como é que é. Ah, não, 1-0 a gente reverte. Precisa ter concentração. Os jogadores mais velhos do time têm que, sabe, pegar a bola, falar, calma, pessoal, você não adianta ir assim, afoito, tem que pressionar logo de cara, como o misto fez contra a Portuguesa, veio para cima da Portuguesa, enquanto não fez o gol, não sossegou. Olha esse lance aí, pelo amor de Deus, sabe? Então, tivemos várias chances, faltou aquele pezinho no final. E eu acho que a Portuguesa tem que se impor, independente de onde está jogando. Então, a Portuguesa agora perdeu aí para o misto, né? Não perdia já fazia algum tempo, e perdeu agora para o misto. Olha o cidadão aí, esse é outro caso, esse Igor Torres. Jesus! Eu queria entender o que o Cauã quer com ele. Ele deu um belo chute lá, que até pegou na trave, foi uma das melhores participações da Portuguesa, é verdade. Um belo chute do Igor Torres, mas foi só isso. O cara que é centroavante, atacante, não pode dar uma furada como ele deu ali, pegou na orelha da bola, sozinho, ninguém atrapalhando ele, pô. Sabe? O mínimo que ele tem que fazer é acertar a bola e acertar o gol. Então eu sinto que ele tá assim muito afoito, sabe? Ele tá naquela ansiedade de querer mostrar o seu futebol, porque ele é brigador, é um cara brigador e tal. Mas eu não sairia com ele jogando, nem a pau. Não sairia com ele jogando. Eu acho que ele foi uma experiência que não deu certo. Ele teve várias oportunidades, várias. Tanto é que tá jogando aí, na fase final, tá jogando em titular. Eu não lançaria a mão do Igor Torres no próximo jogo. Eu acho que poderia ser o Everton, pode ser o De Paula. Precisa ver a situação do Éricles, o Lourenço. Eu não sei se tem alguma notícia do Éricles. Não, ele mas estava seria sendo muito guardado para importante. esse segundo jogo aí, né? Dizem que ele deve retornar aí pro Olha, bem. amém, viu? Aí você pode pôr o Cristiano um pouquinho mais para frente. O Cristiano que pega muito bem na bola. Que, diga-se de passagem, ontem não foi bem, não jogou bem o Cristiano. E o Cristiano é meio que assim o termômetro do time da Portuguesa, né? Ele não foi bem e o time perdeu. E assim, dando os lançamentos atabalhoados, muita ansiedade, e principalmente partindo dele, que é um dos jogadores mais experientes do time, ele tem que ter tranquilidade, né? E botar a mão na cabeça. Eu gosto do De Paula, o Portuga jogou bem, o Tauan jogou bem. Foi aquela falha que nos custou a derrota. Essa que é a verdade. Mas se bem que, se eles não fizessem aquele gol, eles iam continuar vindo para cima da Portuguesa. E a Portuguesa não pode ficar esperando, né, nos jogos que vai jogar fora, vamos jogar na defensiva. O Cauã, ele não é do tipo que gosta de jogar na defesa. Então, a Portuguesa tem que se impor, porque ela tem mais time que os outros times aí, pelo menos que a gente tem visto. Você vê, esse time do misto não me parece assim um time. Jogo é jogo, o jogo é lá dentro do campo. Agora, outro fator importantíssimo
é a presença da torcida no sábado, 16 horas, né, Lourenço? Está confirmado? 16 horas. 16 horas, a torcida tem que comparecer, como fez contra o Boa Vista. Não lotou o Canindé, mas tinha no mínimo lá umas 10, 12 mil pessoas. Então, a Portuguesa tem que realmente contar com a torcida no campo. Então, se não der, lógico, não vai. Jogo de graça. Complicado, né? Mas eu acho que a SAF vai repetir. Será, a Lourenço? promoção da semana. Eu tô desconfiado que vai haver de novo aquela promoção. Para você se já cadastrar dando... no plano free e você entrar. Porque, olha, Nelson, é o jogo mais importante do ano semana que vem. Porque se não conseguir passar, acabou o ano. Nós estamos aqui. Daqui para 3 frente. de agosto, semana que vem pode ser o último jogo. Entendeu? Daqui para frente todos os jogos serão o mais importantes, né? Lógico que exatamente. A gente não quer que a Portuguesa fique pelo meio do caminho, né? Pelo amor de Deus. Não interessa nem agora, nem nas próximas rodadas. A partir da próxima fase, eu acho que já vai ter VAR, né, Lourenço? Deve ter VAR. E apenas para confirmar, se houver um empate em número de gols, já vai direto para pênaltis, não tem prorrogação, né? Não, é pênalti direto. Pênalti. Então, sabe, é preciso treinar pênaltis também, viu, Cauã? Você não sabe. De repente, sabe, 1-0, 2-1. A Portuguesa tem que treinar pênaltis e saber bater bem os pênaltis. O goleiro deles não é trouxa, é um bom goleiro, nosso também. Se bem que no pênalti ele foi assim, caiu antes do cara chutar, né? Então, ele caiu mal, sabe? Tem certos goleiros, que você fala, pô, esse cara, ele é bom nos pênaltis. E tem outros que você fala, esse cara é péssimo nos pênaltis. O Bertinato até agora não pegou nada, todos os pênaltis entraram. Então, sei lá, de repente o Cauã tem que estudar o assunto. Se ele vislumbrar que vai para os pênaltis, troca o goleiro. Sinceramente, eu acho que agora não tem margem para ficar com nhenhenhen. Tem que verificar o desempenho dos goleiros nos treinos, né? E ver quem é que está mais bem preparado. E se for o caso, se houver necessidade, trocar o goleiro no fim do jogo pro mais habilitado em pênaltis e ir lá para tentar resolver a parada para a Portuguesa. Mas, obviamente, a gente espera que a Portuguesa resolva a parada nos 90 minutos, com pressão da torcida. E eu tenho fé nisso, viu, Lourenço? A ansiedade é muito complicada, né? Porque o jogador quer fazer o gol e tal, mas a hora que a Portuguesa fizer o primeiro gol, eu acho que abre a porteira, porque o misto, eles vão sentir a mordida na nuca, eles vão sentir. Aqui no Canindé, o buraco é mais embaixo, mas futebol é lá dentro das 4 linhas, né? É ali que se resolvem as coisas. Então, eu não sei se o Biazos ainda vai poder jogar. A defesa da Portuguesa é uma defesa muito boa. Eu não sei, esse Carlos Eduardo, para mim, eu já tiraria. Falava, ó, Carlos Eduardo, obrigado. E o Marcelo Freitas, vamos de Thales e vamos do Ciência. O que aconteceu com o Marcelo Freitas? Que nem. Bem lembrado, hein? Bem lembrado. Olha aí, é uma opção melhor do que o tal do Igor Torres. Oxi. Não é verdade? O Cauã vinha jogando com ele no meio e o Cristiano um pouco mais adiantado, né? E ele resolveu colocar o Igor Torres e o Marcelo Freitas nem entrou, eu vou confessar que eu não vi o banco de reservas todo da Portuguesa, não sei se ele estava no banco de reservas, se ele viajou, mas olha, sinceramente, muito estranho. Foi um jogador contratado aí pro lugar do Rio, e num jogo decisivo nem entrar, nem ficar à disposição, aí é meio estranho, né? Precisa saber o que aconteceu, mas olha, nós estamos falando aí, ó. Tem a opção do Éricles, tem a opção do Marcelo Freitas, tem a opção do
na lateral. E ao invés de usar o Carlos Eduardo, usar o Thales. Na lateral esquerda também, não sei, viu? O Pedro Henrique parece que tá melhor, viu? Então, eu ia comentar isso. O Matheus Leal, não sei, viu? Aquele outro que entrou no meio do campo também, o Matheus Nunes, não mudou também nada. é O De outro Paula que não entrou muito bem, também já entrou no fim do jogo. já entrou mais pro fim. Então precisa. O Lohan é um brigador, mas aquele gol que ele perdeu, olha, sinceramente não pode perder, né, Lohan? Pelo amor de Deus, pô. A Portuguesa depende dos seus atacantes, né? Então, vamos lá. A defesa da Portuguesa, o miolo de zaga da Portuguesa é muito bom mesmo. Fazia tempo que a Portuguesa não tinha uma dupla de zaga tão boa. Vou até bater aqui, né? Ontem cometeu aquela falha, foi ali meio nas costas do Biazos, uma falha, né? O cara apareceu sozinho ali, né? E o Carlos Eduardo fez aquela lambança. Não tem espaço para erros. Isso vale para os dois lados. Eu acho que o time do Misto não suportará a Portuguesa. Essa é a minha impressão. Vamos ver se dá tudo certo e a Portuguesa passa de fase. Os times da chave da Portuguesa não foram bem ontem, né, Lourenço? Nenhum deles ganhou. Mas o Rio Branco conseguiu um bom empate lá em Lucas do Rio Verde com o Luverdense. Fora de casa, né? Foi o O melhor. Alga Santa empatou em casa. E o Maricá também perdeu em casa lá pro Aparecidense, né? Que era o melhor time do campeonato aí, né? Foi de lavada, acho que foi 4-1. Não, foi 2-1. 2-1. 2-1. Então, quem apanhou de lavada foi a Tuna Luz, 4-1. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Agora não tem espaço para ele. O Cauã tem que trabalhar o psicológico, manter a tranquilidade do pessoal, né? Com tranquilidade, mas com força. Não é ficar na lenga-lenga. Tá? Tem que apertar. Apertar como o Misto fez ontem com a Portuguesa. Foi para cima, marcação alta, não deixava a Portuguesa sair jogando. Foi o que eles fizeram. E o árbitro, hein, Nelson? Bem caseiro, Nossa, hein? Senhora, Caseirão o árbitro, né? Bem fraquinho, muito ruim, Eu sabe? vou até olhar aqui quantos cartões amarelos ele deu para a Portuguesa. Vários. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Um deles foi pro Lohan. Tá zerado os cartões? Tá, os cartões começou 0, mas já logo no primeiro jogo, ó, Matheus Leal tomou cartão, o Carlos Eduardo tomou cartão, o Matheus Nunes tomou cartão, o Lohan tomou cartão, ou seja, na parte do misto, só um jogador tomou cartão, não é possível. Pois é. Não, e é um árbitro que conversa muito, não tem personalidade. Olha, Lourenço, Série D, né, meu amigo? E o juizinho fraquinho, ele sempre favorece o time da casa. Essa que é a verdade. Então, sabe? Não que ele tenha, tipo assim... influenciado no resultado. Pênalti foi pênalti mesmo, foi uma lambança do Carlos Eduardo. Aí você pode questionar, o que eu estou argumentando é que ele amarrava muito o jogo. Sim. E o critério não era o mesmo, né? Pô, só pela quantidade de faltas de cartões que a gente falou aqui, um absurdo, né? Então, aliás, deu uma Lourenço, segurada no jogo aí, e ainda quando virou o primeiro tempo 1-0 pro time do misto, aí então goleiro cai, né? Que essas... Ficou aquele caso do goleiro do Vasco que foi expulso lá contra o Inter, né? Agora tá todo mundo de olho aí pra ver se... Mas ontem tava tranquilo, o goleirão lá uma hora... Até o Lohan falou, pô, mas nem encostei em você, rapaz. Você tá aí caído. Não, mas é o tal negócio, né? O juiz tem que aplicar a regra. Qual é a regra? O goleiro, tá machucado? Para o jogo. Ele tá fazendo cera? Para o jogo. E acrescenta no final. Simples assim. Vira pro goleiro e fala, ou você levanta agora, ou vou dar mais 2 minutos no final. Você que sabe. Sabe? Resolve o problema. 2 minutos aqui, nós vamos ficar jogando até amanhã. Essa questão da cera
sinceramente, é uma das coisas que mais enche o saco no futebol. Sinceramente, eu não sou muito a favor de mudanças nas regras do futebol, mas a FIFA deveria pensar numa maneira de punir essas coisas aí. Muito chato isso. Coisa chata, sabe? Ou tipo assim, olha, no mínimo, nos acréscimos, tipo, passou dos 45 minutos ou dos 90 lá no final, para o cronômetro. É 5 minutos de acréscimo? Vão ser 5 minutos de acréscimo. Não adianta você espernear, ficar fazendo substituição, chamando maca, ambulância. Não. Para o cronômetro. Porque não tem condições. Ah, mas isso faz parte do jogo. Eu não acho que faz parte do jogo. Faz parte do jogo é bola rolando. Coisa chata esse negócio de parar o jogo. Eu já, olha, te digo mais, eu sou favorável até como se faz no basquete. Parou o jogo para o cronômetro. Diminui o tempo de jogo para 30 minutos corridos. Parou o jogo para o cronômetro, acabou. Vamos jogar bola, vamos fazer o esporte ser legal. Ah, você está falando porque perdeu? Não, eu sempre tive essa opinião. Não é legal esse tipo de coisa no futebol. Uma das coisas mais chatas que tem no futebol é essa porra dessa cera no jogo. É muito chato. Muito chato. Então, e os caras ficam se valendo de cozinhar o galo, principalmente no fim do jogo. Você vai com a bola para bandeirinha de escanteio, fica segurando lá, a bola tá em jogo, meu amigo. Aí tá, a bola exatamente. tá em jogo. Então você segura a bola no ataque, longe da sua área, tá ganhando o jogo, vai lá. Os outros que tem que correr atrás de você. Você tá ganhando o jogo, não tem essa. Não precisa o goleiro, o técnico falar pro goleiro cair, cai lá, manda cair. E não sei o que, pra segurar, que o outro time tá pressionando, pra dar uma esfriada. Meu, pô, enche o saco, meu. Não, é muito chato isso. E eu vou te falar, tem umas coisas aí, sabe? Essa anulação do gol aí do Palmeiras contra o Corinthians, pelo amor de Deus. Não tô torcendo pra ninguém. Mas, pô, pelo amor de Deus, sabe? Não é pra medir no ombro, agora mediu no dedinho. Eu não tô entendendo. E o frame na hora da bola sair. O Palmeiras também foi beneficiado há pouco tempo aí no jogo contra o São Paulo, deram um pênalti ridículo a favor do Palmeiras, que resolveu a partida. 1-0, gol de pênalti roubado. Então, essa tecnologia do VAR é muito retrógrada ainda, né? Já tem coisa mais moderna aí, tal como o semi-automático que é usado na Europa, né? Pô, usa isso aí aqui, pô. Brincadeira. Eu tô achando que mais uns dias vão abolir o impedimento. E olha, não sou muito contra não, viu? Pra acabar com esse negócio aí. Que nem tem uns times aí, né, viu? Que fala de, pô, tem tecnologia, tem que ajudar, que nem a bola, botei com chip, aí se ultrapassa a linha do gol, apita no relógio do juiz. Aquele gol lá da semana passada, lá que o goleiro entrou com a bola dentro do gol lá e ninguém marcou nada, teria sido marcado, né? Aí vocês vão me falar assim, meu amigo, mas nesses rincões do Brasil, os caras mexem até na altura da trave, né? Ela falou, porra, teve jogo aí que os caras foram medir, ela falou, pô, essa trave tá muito baixa, os caras tinham abaixado a altura da trave. Pô, é brincadeira, não dá pra exigir muita coisa no futebol, né? Tem umas malandragens que eu vou te contar. Olha, eu vou te falar aqui, olha, no Brasil, sem falar naqueles negócios, eu não sei se ontem teve algum problema, acredito que não, mas chuveiro que não liga, né? Não tem pó de mico no vestiário, esses recursos que a gente já sabe muito bem, né? Então, vamos ver como é que vai ser o negócio. E o fato é o seguinte, o time da Portuguesa tem que estar muito concentrado, saber o que tem que fazer, pressionar bastante o misto desde o primeiro minuto de jogo e mostrar que tem mais time e ganhar o jogo lá dentro do campo, que é a realidade. Porque tem mais time que o misto, não é um time assim que você fala, puxa vida, o misto se fechou, a Portuguesa não teve uma chance. Não, a Portuguesa teve várias chances. Então, isso nos anima bastante. E a torcida, vamos ver, né, Lourenço? Parecer fazer pressão dela lá
para mostrar pro adversário que também aqui em São Paulo é a nossa casa e a gente tem que fazer valer o mando de campo, né, Nelson? Então vamos ver essa semana, fiquem atentos aí às redes sociais da Portuguesa, se qualquer novidade eles divulgam aí, se vai ter promoção, se não vai, mas só confirmando, é sábado que vem, dia 9, 16 horas, Canindé, Portuguesa e Misto. A Portuguesa precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar. Nelson, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Vamos aos aniversários da semana. Deixa eu pegar aqui. Abraços a todos que estão aniversariando. Hoje, dia 3 de agosto, a tia Marina, o tio Roberto fazendo aniversário, os meus tios, um abraço, beijos a eles. Amanhã, dia 4, a sua cunhada, a Cleide, fazendo aniversário, Parabéns beijo para ela. E no dia 6 de agosto, a minha priminha lá de Três Corações, a filha da minha prima Tatiana, a Maria Luísa, fazendo aniversário, um beijão para ela. E você aí, tá fazendo aniversário esta semana? Um grande abraço também, muitas felicidades, saúde e proteção sempre, porque estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, mandando abraços a todos que se conectaram com a gente, o Alberto Miranda, a Angela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeira, o Arthur Cabreira, o Carlos Fernandes, a Carolzinha Marques, o Edivan Rodrigues, o Fernando Antunes, a Gasparina Oliveira, o Gustavo Paulo, o Joaquim Pereira, o Jorge Rosmaninho, o José Maria Souza, a Maria de Jesus Amaral, o Maurício Mazzoli, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Paulo Souza, o Roberto César, o Roberto Fernandes, o Virgínia Amaral, a Vitalina Costa, mandar um beijo para minha esposa Grace, a Dona Fátima, a Mariane, a Tia Lena, a Tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Tiago, Dona Marilene e seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lili, minha tia Marici, a Amélia, a Bruna, a Fernanda, o Neto, o Orlando, a Rose, a Esther Sangarli, o Leonardo, a Simone, o Felipe, o Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a Dona Maria, o Cristian, a Raquel e a Lisa, sempre ligadinhos aqui no Navegar é Preciso, mandando mais uma vez um beijo para minha madrinha, ontem estivemos lá no aniversário de 90 anos dela, um beijo no coração dela também, um ferra aí, Nelson! É isso aí, Lourenço, vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias, a equipe do Navegar, eu, Lourenço e o Emílio, que financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo a partir das 10 horas ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanet. Você pode ver esse e outros programas também no YouTube. É só dar uma busca lá por Programa Navegar é Preciso. Um bom domingo a todos, um grande abraço e tchau! Tchau! Luzanet.